Olá, para você que tá de olho na gente aqui na TV Câmara, olá Felipe Laude. E aí, Otávio, coisa boa estar aqui contigo de novo, tudo bem? Tudo certo. Coisa bem boa para você também que está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos a mais um Página 2. Vocês piscaram e esse é o nosso 15º programa. Foram gravações tão interessantes e profundas que tivemos nas últimas semanas que quase metade dos parlamentares já passaram por aqui e a gente nem percebeu. Eu pelo menos não percebi, tu percebeste? Eu não, olha, não percebi mesmo, porque é muita história, muitas descobertas e momentos emocionantes. E no programa de hoje a gente recebe um parlamentar novo aqui na casa para virar a Página 2 com a gente dá boas-vindas ao vereador filiado ao PT, Alexandre Bublitz. Bem-vindo, vereador. Olá, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês e contando um pouquinho, eu acho, mais da minha história, um pouquinho do lado pessoal, né, que eu acho que é o objetivo de hoje. Vereador de 38 anos, faz aniversário no mês de Fevereiro. fevereiro, completados aí... No bar do Alexandre. No bar do Alexandre, Alexandre, né, já sabe que ele gosta de curtir bons bares, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vereador, conta pra gente, quem é o Alexandre? Olha, quem sou eu? É uma pergunta difícil, né, porque a gente vai se construindo ao longo do tempo, são muitas coisas que vão acontecendo na vida da gente, mas eu, né, além de bar, eu gosto de boa música, né, eu gosto muito do Belchior, e o Belchior traz numa das letras de música dele, né, que ele é apenas mais um rapaz latino-americano, né, sem parentes importantes vindo do interior. Acho que essa é um pouquinho da minha história, né, eu também sou um rapaz, um jovem latino-americano vindo do interior, vim de Santa Cruz do Sul, aqui para Porto Alegre, não tenho parentes importantes, mas estou fazendo aí a construção da minha vida, uma construção de uma carreira, e tenho bastante orgulho de quem estou me tornando. Vieste para Porto Alegre quando? Com quantos anos? Eu vim com 17 anos. Eu saí de Santa Cruz do Sul para poder fazer faculdade, né? Eu venho de uma família de trabalhadores, meu pai era vendedor de carro, minha mãe trabalhava numa das fumageiras. Santa Cruz do Sul é uma das cidades conhecidas pela produção de tabaco, né? O fumo. E então os meus pais eram trabalhadores mesmo, né? E eu sou o primeiro médico da família. Eu vim para Porto Alegre justamente para estudar, para poder fazer cursinho, né? E entrar na URGS, que era a opção que eu tinha naquela época, era ou fazer federal ou fazer federal. Deixa eu fazer uma pergunta na infância, mas assim, sem segundas intenções. Claro. O senhor brincava de médico mesmo na infância? Pô, sabe que não? É engraçado, mas a história de virar médico foi uma coisa que veio mais depois, assim, até. Não era uma coisa tão... Não sou um daqueles que já era uma criança que sempre se imaginava, assim. A verdade é que eu até queria ser veterinário no início. Eu tinha uma cachorrinha vira-lata, uma dessas caramelo, assim, né? E eu cuidava muito dela, era um cachorro que os meus pais não queriam inicialmente ter, né? Aquela coisa do meu pai e minha mãe diziam que não queria cachorro, não queria cachorro. Eu e a minha irmã, a gente pegou escondido. E aí a gente acabou cuidando dela, assim, né? Durante a infância. E ali eu me tornei, assim, eu era o principal cuidador, eu era responsável por ela, levava no veterinário, cuidava e tal. E como um bom cachorro de rua, vivia cheia de problemas, sarna e tudo mais, então eu fui meio que tratando ali. E nisso eu acho que eu peguei um pouquinho do gosto, assim, da questão do cuidado, de entender um pouco, vi que eu não tinha muita dificuldade com essa questão de doenças e tudo mais. E eu acho que por boa parte da minha infância eu tinha o desejo de ser veterinário. E só depois que eu fui ir para o lado de ir para a medicina mesmo, assim. A medicina, de uma forma, já batia na porta, só não delimitada ainda se era pro lado humano ou pro lado dos animais. Exatamente, bem dizer, a minha cachorra Vika foi minha primeira paciente. E, assim, vereador, como é que, quando o senhor veio para Porto Alegre, como é que foi para escolher a especialidade que o senhor que seguiu? O senhor é médico? Eu sou pediatra. Pediatra. Por que a pediatria? Olha, a medicina, quando a gente começa a ir para a prática dela, assim, ela é um campo muito grande, muito abrangente. A gente tem, são diversas áreas diferentes, formas da gente ter. Eu sempre gostei muito de fazer diagnóstico, né, de ter raciocínio clínico, entender ali o que era a doença, pesquisar, ir para cima, aquela coisa meio investigativa, né? Então eu sempre gostei muito dessa área que é a área clínica. E inicialmente até gostava de cardiologia, queria ser cardiologista, mas uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas quando tu vai trabalhar em alguma área, às vezes tu acaba ficando muito fechado num caso só. Então um cardiologista hoje, ele trabalha mais ou menos ali sempre com um paciente meio típico, assim, geralmente um homem ali entre 50, 60 anos de idade, que fuma, que come um pouquinho a mais, que tem pressão alta, e a minha vida seria eu sempre conversando com aquele mesmo paciente, convencendo ele que ele tem que parar de fumar, que ele tem que comer direitinho, que tem que fazer atividade física.
E a pediatria já não. A pediatria ela é um mundo muito aberto, assim, né? Tu pega uma criança recém-nascida, uma criança de 1 ano, 3 anos, um adolescente, cada um tem uma história diferente, né? Tem uma jornada pela frente. E quando a gente consegue fazer um trabalho bom e tu consegue intervir na vida daquela pessoa lá no início, isso é uma coisa que vai ajudar a formar ela para a vida inteira, assim. E isso foi uma coisa que sempre me apaixonou muito. Sendo também que quando a gente trata a criança, a gente acaba tratando a família como um todo. Então eu estou ali com uma criança, mesmo exemplo, uma criança que tem obesidade, por exemplo, né? Geralmente os casos de obesidade têm a ver com a forma com que a família vive, com a família também ter uma alimentação que não é tão legal. Então a gente olha para a criança às vezes está ali com um problema de peso, mas tu olha para o pai, para a mãe, eles também tem o mesmo problema, também tem pressão alta, também tem diabetes. E a partir do cuidado daquela criança, às vezes isso muitas vezes é uma chave para eles mesmos começarem a se cuidar. Então a gente às vezes consegue ir muito além e fazer um cuidado que é muito maior, assim. Então a pediatria ela sempre foi muito importante para mim nesse sentido. E eu nunca abandonei a parte da clínica, de fazer o diagnóstico. Sempre gostei de emergência, sempre trabalhei com emergência pediátrica, né? Fazendo aquele primeiro atendimento. Pois é, nessa emergência pediátrica, aí sangue, morte, como é que era essa loucura toda aí? Olha, eu tive algumas experiências já, né? Eu vi muita coisa já na minha vida, assim, né? Eu já não estou mais tão novo, mas ainda me considero, né, um jovem adulto, assim. E já tive algumas experiências, assim, né? Bastante difíceis. Trabalhar na emergência tem disso. Dá um né? exemplo pra gente que tu possa compartilhar. Olha, gente, eu vou contar um pouco melhor para vocês depois, mas a medicina e a pediatria me deram alguns desafios muito grandes, assim, né? Quando eu estive trabalhando na Nigéria com Médicos Sem Fronteiras, no mês de agosto, que foi o mês, assim, que a gente teve o maior número de casos de crianças com desnutrição infantil, maior número de casos de malária, começamos a ter casos de cólera também. Eu cheguei a ver 27 crianças morrerem em um mês. Acho que a gente tem até foto disso, pedi para colocar a foto número 4, gente, que foi justamente isso que o senhor está falando aí, né? Exatamente. Essa é uma foto que eu tenho um carinho muito grande por ela. Essa foto, ela retrata bem duas pessoas aqui, né? 2 pacientes. Elas não aparecem na foto porque a gente quer sempre cuidar, mas essa é uma foto, na verdade, que ela foi até autorizada pelo Médicos Sem Fronteiras, né? E ela pode ser encontrada até em entrevistas de jornal e tudo mais, porque faz parte do programa a gente poder conversar com as pessoas sobre o que acontece, as realidades lá, né? O senhor ficou 8 meses lá? Eu fiquei, era uma missão de 6 meses, mas eu acabei ficando 8 meses, né? Eles tinham uma necessidade de ter médico, ter pediatra. Lá eu fazia um trabalho de coordenação, então eu era um médico especialista que coordenava uma equipe de 12 médicos nigerianos, né? Todos estudaram lá, fizeram faculdade lá e trabalhavam lá, mas precisavam de alguém para coordenar a equipe, para fazer o debate sobre os casos mais graves, então precisavam de um pediatra especialista que tivesse vivência, né, de emergência, de tratamento. E essa foto, que contexto é esse nesse momento? Aqui, a foto talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas eu estou dentro de uma das nossas tendas de atendimento, né? Então, é um hospital de campanha, né? Esse hospital ele ficava na região nordeste da Nigéria. Ali é uma região onde tem um conflito armado, né? A Nigéria ela foi por muitos anos uma colônia da Inglaterra, ela foi colônia da Inglaterra até 1960, né? Então, 60 anos atrás, a Inglaterra ainda estava lá e fazendo exploração de petróleo, de diamante, né? E a gente tem várias consequências disso no país. Então, a região sul, que é uma região ali mais próspera, uma região verde, mais próxima do mar, é uma região mais rica, e a região norte, que fica mais perto do deserto de Saara, é uma região muito pobre, então tem uma desigualdade social muito grande. E esse processo todo de disputa de poder gerou vários conflitos. Então lá a gente hoje tem grupos como o Boko Haram, né, que é um grupo radical que faz, né, uma luta armada naquele espaço, o Estado Islâmico está lá presente também, e o próprio governo nigeriano que também tem suas questões, né? E no meio disso tem uma população que está vivendo nesse contexto, um contexto muito difícil, né? A cidade que eu fiquei, a cidade que chama Maiduguri, ela é a capital do estado de Borno e é bem naquela região, naquele estado, onde a gente tem o conflito de forma ativa. Então, o que acontecia era que o conflito estava se dando nas cidades menores que ficavam em volta e as pessoas fugiam, né, das suas cidades para ir se refugiar em Maiduguri, que era a capital. Então, era uma cidade ali que tinha em torno de 1,5 milhão de habitantes e ela, em torno de 10 anos nesse conflito, passou a ter 3 milhões de habitantes. Então, dobrou o número de habitantes. E isso tudo são pessoas que vêm sem terra,
sem um local para morar, né, sem casa, sem trabalho. E essa foto retrata um momento de atendimento de Exato. algum conflito que teve ali? O que a gente fazia era atendimento nos campos de refugiados, né? Então, o hospital, ele ficava exatamente num centro onde a gente fazia esse atendimento. E nós tínhamos tendas, né? E ali a gente internava em torno de 100, 120 pacientes, mas a gente atendia quase 5.000 pacientes por mês, né? Alguns precisavam ficar internados, outros não. E a maioria deles tinha desnutrição infantil, né? Então era um hospital de desnutrição infantil. E aqui nessa foto, a gente vê uma menininha, né, que é a Hawa, que a gente só vê o pé dela ali, né, que a gente cobriu o rosto. A Hawa é uma menina que ela tem ali em torno de 4, 5 anos, mais ou menos, né? E ela chegou pra gente muito fraca, ela tinha um quadro de desnutrição muito importante. E quando ela chegou, ela ficou desacordada uns 2 dias. A gente começou a fazer tratamento com antibiótico, hidratou, iniciou com alimentação. E logo quando ela acordou, ela não conseguia ficar com um pescocinho reto. Ela ficava sempre com o pescocinho assim caído, porque ela não tinha força para sustentar o peso da cabeça. Então ela olhava para o outro lado, caiu o pescocinho, olhava para lá, caiu o pescocinho, né? E a mãe da Hawa, essa senhora que está ali do meu lado, é a Falmata. A Falmata, ela é uma das mulheres mais fortes que eu conheci, assim, né? Ela morava numa dessas cidades que ficavam em volta, ali, né, de Maiduguri. E ela morava, ela e o companheiro dela, e mais os 3 filhos, né? E essa cidade foi atacada. E nesse ataque, eles resolveram fugir da cidade. Fugiu ela e a família da irmã dela, que também era a irmã dela, o companheiro da irmã, e os 3 filhos. Então essas 2 famílias fugiram juntas. Nesse percurso, o companheiro da irmã foi assassinado, né? Levou um tiro e morreu. E quando eles chegaram em Maiduguri, a irmã dela estava muito doente, e ficou fraca e morreu. A Falmata não soube me explicar muito bem o que tinha acontecido com ela, mas disse que ela morreu de desgosto, que ela estava muito triste, não se alimentava e acabou falecendo. E aí a Falmata ficou com os 3 filhos dela e os 3 filhos da irmã. E ela decidiu que ia adotar os filhos da irmã, né? Mas o marido dela foi contra. Disse para ela que eles não tinham alimento, não tinham casa, não tinham como sobreviver, não tinham como cuidar dos próprios filhos, como é que ela ia cuidar dos filhos da irmã também. E a Falmata decide se separar do marido, então ela se divorcia dele, e ela, né, uma mãe solo, no meio de um conflito, decide sozinha cuidar de 6 crianças. Assim. Ela trabalhava vendendo comida na rua, assim, né, ela fazia alguns preparos e tudo, assim, de comida, e distribuía para as pessoas. E ela cuidava muito bem das crianças, mas volta e meia alguma ficava doente. A Hawa ficou com uma infecção intestinal, né, então ela ficou com vômito, diarreia, estava fraquinha porque não se alimentava muito bem. Então aquele caso de desnutrição crônico, leve que ela tinha, ficava pior por causa da doença, e aí ela tinha uma piora, daí ela precisou internar aqui com a gente, né? A Falmata é uma pessoa assim que não teve um estudo que nem a gente teve, não sabia ler, mas ela tem uma história de vida e um conhecimento que nos superem muito, assim. Então a gente aprende muito nesses casos. Obrigado, né? por compartilhar com a gente essa É, história. e é até importante ressaltar que a Organização dos Médicos Sem Fronteiras, a gente vê às vezes nas programações, principalmente de TV fechada, de pedidos de doações, que muitas vezes é a única organização que consegue chegar em regiões de conflitos muito intensos, de regiões que foram muito atingidas por bombas, por guerras, e muitas vezes só essa organização consegue chegar em locais muito, muito atingidos. Nunca mais aconteceu de ter a oportunidade ou de ser convocado para fazer parte dessa organização novamente? Olha, na verdade, assim, essa experiência que eu tive, é só para dar um parênteses, né? Porque eu trouxe aqui um relato ruim, né? Da gente ter visto tantas crianças ali falecendo, assim. Mas um ponto que eu acho que é muito importante de frisar, que ao mesmo tempo que essa experiência ela foi dura, ela foi muito boa também, porque ao mesmo tempo eu vi quanta gente que a gente podia ajudar. Né? Nesse mesmo mês que eu falei para vocês ali, que a gente perdeu 27 crianças, a gente salvou mais de 5.000. Com tranquilidade, se a gente não tivesse lá, isso não teria acontecido. Né? A experiência com o Médicos Sem Fronteiras foi muito intensa e é difícil de explicar isso, mas ela também foi muito boa. Eu tive um aprendizado muito grande e eu sentia muita vontade em estar lá e estar ajudando e fazendo. Né? A gente estava num espaço difícil, a gente via helicóptero passando, sons de bomba, metralhadora, tudo na distância, porque a gente estava no campo de refugiados e não no conflito em si, mas a gente estava ali presente. Quando eu saí, eu voltei aqui para o Brasil e eu já estava planejando uma próxima missão
que seria para Serra Leoa. Né? A Serra Leoa é um dos países que tem um dos IDHs mais baixos do mundo, né? Também tem muitos casos de desnutrição. Eu já estava me organizando, mas ainda não tinha uma data específica. Só que isso foi em 2019. Eu voltei para o Brasil em dezembro de 2019. E eu sempre trabalhei no SUS, e eu sempre trabalhei com emergência pediátrica. Então eu trabalhava nas UPAs aqui. Então eu trabalhei na Cruzeiro, na Loma do Pinheiro, na Bom Jesus. E quando eu voltei, né, eu voltei a trabalhar nesses locais. E coincidentemente, nessa época, na Bom Jesus, eles estavam tendo uma troca de equipe, estavam precisando de um coordenador médico. E eles me convidaram para trabalhar como coordenador lá. E eu ia ficar ali um tempo X, só que nesse tempo X veio 2020 e veio a pandemia. Então, bem quando estoura a pandemia, eu estava iniciando como coordenador médico de uma das UPAs de periferia aqui da nossa cidade. E aí eu comecei a me envolver, né? Eu peguei desde o início, então, a criação dos protocolos, antes mesmo da gente saber que tinha que usar máscara, todo aquele processo inicial, os primeiros casos, a superlotação, e a gente viu ali 600% de lotação. Uma sala como essa aqui, a gente botava tranquilamente nesse espaço umas 30 pessoas, né? Era uma coisa, era muito intenso. Então, quando veio o convite para eu para uma próxima missão, eu recusei. Eu disse, olha, gente, agradeço, mas nesse momento eu tenho que ficar aqui no meu país, eu tenho que estar ajudando aqui, né, as pessoas. Então eu acabei optando por ficar no Brasil e trabalhar na pandemia de Covid ao invés de ir para um outro país. Mas eu mantenho uma vinculação com a instituição, né? É bom lembrar que ela tem uma neutralidade, ela sempre atende pessoas de todos os lados de um conflito, ela não tem uma visão, né, específica. Eu tenho um grande carinho por lá, uma grande admiração. Quem sabe um dia eu volte. Tu falaste do SUS, né? A gente quer mostrar a Exatamente. foto 5, que é uma foto também que representa essa importância que tem o trabalho no SUS e o quanto também esse trabalho todo da saúde, né? E o Brasil tendo realmente essa importância. Explica pra gente aí o que significa segurar essa bandeira, mostrar a importância que o SUS tem pro mundo, né? Essa foto é uma foto já de muito carinho, né? Aqui tem um grupo de amigos meus, num dia frio aí do inverno gaúcho, e a gente está aí do lado da minha Kombi, essa Kombi é minha, se chama Madalena, né? E eu tenho carregado, sim, o símbolo do SUS por onde eu vou, inclusive estou aqui com o Zé Gotinha, né? Eu acho que é importante também a gente carregar alguns símbolos, eles têm significado, né? Tá aqui ele. E o SUS, gente, é até difícil de explicar assim com quão grande é o que a gente tem aqui no Brasil e como às vezes as pessoas não têm noção, assim. Mas um sistema público, gratuito, universal de saúde existe em pouquíssimos lugares no mundo. Eu estava falando antes da Nigéria. Na África como um todo, a gente tem alguma coisa incipiente na África do Sul e em Moçambique, mas de resto não tem. A Ásia, boa parte não tem. Onde é que a gente encontra, né, sistemas como o SUS? É aqui no Brasil, alguma coisa na Europa e alguma coisa na América do Norte. E é isso, gente. No resto não tem. Então, lá na Nigéria, por exemplo, né, as pessoas não tinham saneamento básico, né, não tinha coleta de lixo, não tinha água encanada, não tinha nada. E elas não tinham um sistema de saúde. Se elas ficassem doentes, elas tinham que pagar. Né? Se elas tinham lá um problema de saúde, tinham que fazer uma cirurgia e não tinham como pagar, morria. Né? Aqui no Brasil, não. Eu sei que o SUS tem várias dificuldades e ele é um grande sistema em construção, ele não está pronto, a gente está criando ele todos os dias, melhorando ele, aperfeiçoando ele todos os dias, mas ele salva muita gente. Esse dia específico da foto aí era alguma comemoração especial? Aqui era uma confraternização que a gente estava fazendo na época da campanha, na verdade, né? A gente tinha juntado amigos, a gente estava fazendo uma confraternização ali um pouco antes de iniciar a campanha, né? Que eu estava chamando o pessoal. Foi pré-campanha. Foi pré-campanha. E aí a gente já estava em ritmo, né? Já estava organizando tudo. E deu certo essa campanha, né, Gui? É verdade. Deu certo. Foi a primeira vez que eu fui candidato, né? Eu nunca tinha me candidatado antes. E sempre estive fazendo parte do movimento, desde o movimento estudantil. Mas para vir, assim, pelo um partido mesmo, foi a primeira vez. E eu acho que tive uma votação bastante expressiva. Fui o segundo mais votado no PT. Uma relação muito boa. Quantos votos foram?
Foram 7.144. E deixa eu pegar esse gancho, então, que o senhor trouxe da questão da política, vereador. O senhor trouxe, então, já foi a partir de movimentos estudantis que a política chegou para o senhor e foi a partir daí que o senhor resolveu não deixar de lado a medicina, que a medicina nunca fica de lado, né? Tem toda a questão de um juramento, de qualquer coisa ter que prestar um atendimento para alguém que precise. Mas a partir de qual momento o senhor virou a chave da medicina para a política? Deixa eu só pedir uma coisa antes, assim, eu me sinto muito mal vocês me chamando de senhor. É o protocolo da casa aqui, né? Mas a gente tá aqui pra então. quebrar. Pode ser tu, pode ser você, Alexandre, tá tudo bem, tá? Tudo bem, Alexandre. Nem senhor, nem doutor, não me chame de doutor nunca, por favor. Né? Eu acho que é importante a gente até quebrar isso um pouco, assim. Eu entendo política como uma coisa do dia a dia e que todos nós vivemos ela sempre, né? Eu acho que não existe como a gente tirar uma pessoa, ser um ser e não colocar a política junto. Ela está onde a gente está, né? Ela está na nossa vida desde que a gente nasce. E a gente entender isso, e entender que a gente tem um papel em cima disso é fundamental. Eu acho que eu entendi isso muito cedo, assim, desde da minha infância ali. Eu já fazia parte desde o movimento estudantil ainda lá em Santa Cruz do Sul, de uma forma muito inicial, até meio juvenil, assim, digamos. Mas depois, quando eu entrei na URGS e comecei a faculdade, e aí convivendo mais com outros colegas, eu sou da primeira turma de cotas da URGS, por exemplo. Eu não sou aluno cotista, mas eu sou da primeira turma. Peguei todo o processo que a gente teve, a primeira aluna indígena foi minha colega. Então isso estava ali muito pulsante o tempo todo. E quando a gente começa a ir para o hospital, quando a gente começa a ir para os postos e a gente começa a ver o quanto que a população sofre, né? Essa dificuldade dos atendimentos, para mim ficou muito claro que era necessário fazer alguma coisa, né? Simplesmente deixar com que a vida seguisse, a gente não ia melhorar, a gente não ia mudar nada, assim. Então, eu sempre tive muita premissa de que a gente tem que atuar localmente, né? A gente tem que atuar onde a gente está, com a nossa família, com os nossos amigos, no local de trabalho, e a gente tem que fazer isso pensando globalmente, né? Isso é uma frase que a gente conhece bem, né? Então, agir localmente pensando globalmente, né? Então, entendendo um contexto maior, mas que a gente tem que atuar onde a gente se encontra. E, então, eu sempre fiz isso. No movimento estudantil, eu fui presidente do centro acadêmico da medicina da URGS, um dos poucos presidentes de esquerda que a gente teve nas últimas décadas. Depois cheguei a concorrer também para o DCE. Eu sou da mesma geração do Matheus Gomes e da Laura Cito. Inclusive, a gente disputou DCE juntos. Nós fomos conselheiros da universidade, né, o CONSUM, que é o grande conselho maior que tem na URGS ali. Tinha 3 representantes discentes, representantes de alunos. Então, era a Laura Cito, Matheus Gomes e eu. Éramos nós 3 os representantes. E eu segui esse processo. A minha caminhada foi um pouquinho mais longa, porque a medicina exige bastante. Fui para o exército, depois tenho que contar isso para vocês também. Eu sou militar, pouca gente sabe, mas eu sou tenente. Fui fazer residência de pediatria, fiz mestrado, sou professor e agora entendi que era o momento de fazer essa virada. A política já fazia muito parte da minha vida, né? Sempre fez, e ela sempre foi crescendo, 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 até eu entender que eu acho que eu ia ajudar muito mais gente fazendo o que eu faço hoje do que atendendo um paciente por dia, né? Então, acho que é uma forma da gente multiplicar e conseguir atingir mais pessoas. Fica até difícil não chamar o senhor de senhor, já ter passado até pelo exército também, ficar para manter essa cordialidade, Felipe. É verdade, eu quero saber depois dessa história, porque vamos botar a foto 2, que também é uma foto que é bem representativa para o vereador, que é o primeiro dia de trabalho no Hospital de Clínicas. Que ano foi isso? Que ano que foi isso? Deixa eu pensar. 2022? Eu acho que foi quando eu retornei. Esse é o Dino. O Dino, ele é um dinossauro, como vocês podem ver, né? Ele é o mascote da Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas, né? O Hospital de Clínicas, ele é o hospital da URGS, né? Ele tem uma relação, hospital-escola da URGS, que é onde eu me formei, é onde eu fiz residência e onde eu tive o prazer de trabalhar depois, né? Eu sou concursado federal, trabalho ali no Hospital de Clínicas como pediatra, eu fazia preceptoria dos residentes, então eu estava fazendo a formação, né, de futuros pediatras, como um dia eu também estive lá. E o Dino, ele é uma figura muito emblemática ali, porque quem fez ele, na verdade, foi um pai,
né? Um pai de uma das crianças que foi atendida ali pela oncologia pediátrica, era um menino que ele teve um tumor e ficou muito tempo ali internado, e ele teve um desfecho bom, né? Ele foi curado, né? E o pai, nesse meio tempo, ele fez essa obra de arte, né? E deu de presente para o hospital. Ele já tem muitos anos, ele está lá desde a época que eu era aluno ainda, né? Então ele é uma figura muito conhecida. Então quem é da pediatria, quem passa ali e atende as crianças da oncologia, como eu atendia também, a gente sempre passava ali pelo Dino, já fazia um carinho nele. E esse daí foi justamente meu primeiro plantão quando eu voltei a trabalhar no hospital que me formou. Então foi uma grande honra, né? Um grande momento para mim. E aí tá essa foto. Faz pouco tempo isso. Por causa da política, o senhor está licenciado nesse momento ali do Clínicas? Exatamente, eu estou licenciado. E sente falta dali também? Eu sinto falta dali bastante, assim. O Clínicas e a URGS, né? Eles foram transformadores, assim, na minha vida, né? São lugares onde eu me formei como pessoa, como homem, como adulto, né? Então, fez parte muito de quem eu sou hoje. Então, eu tenho um carinho muito grande. Eu não estou longe 100% da medicina. Eu sou professor universitário hoje, né? Eu sou mestre em saúde pública, saúde coletiva, e eu dou aula. Eu dou aula na Unicinos, né? E como professor, a gente faz o atendimento junto com os alunos. Então, hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava dando aula. E a gente atendia crianças, atendia bebês, explicando junto ali para os alunos sobre o atendimento. Então, eu ainda sigo com um pezinho dentro da medicina, que é uma área que eu gosto muito. Não vai largar. Vamos ver o que o futuro vai dizer, mas eu não pretendo largar não, né? Dentro da saúde eu vou ficar sempre. E pensa daqui a pouco ir para outras esferas, daqui a pouco deputado? Isso o futuro vai dizer, né? Vai depender da gente fazer o primeiro Tá gostando da mandato. vereança? Tô gostando, tá sendo muito bom, é cansativo, é trabalhoso, mas eu tenho me sentido muito realizado, assim. Eu acho que eu tô no lugar que eu tinha que estar. Tô fazendo as coisas que eu precisava fazer, que eu queria fazer, que eu acho que eu posso fazer e fazer bem. Vereador, aqui na Câmara, às vezes tem momentos mais tranquilos, poucos. Tem? Eu não sabia. Mas tem momentos mais tensos que dominam um pouco mais as coisas aqui na Casa do Povo, ali no plenário. O que te tira a paciência? Olha, não são poucas coisas, não. Eu sou um cara tranquilo, mas eu também tenho um lado, às vezes, meio alamão brabo, assim, sabe? E tem algumas coisas que me deixam um pouco indignados mesmo, assim, né? É um local tão importante, né? É um local que trata de assuntos tão sérios, né? Às vezes as pessoas não se dão conta, mas quando a gente monta uma lei, quando a gente defende uma política pública, ela vai ter consequência direta na população. E direta mesmo, a gente está falando de vidas de pessoas que são afetadas por isso. A gente está falando especificamente, né? Quando eu falo, por exemplo, de vacina, tomar uma opção política de ter ou não ter vacina, eu estou condenando pessoas à morte. É nesse tom. E às vezes eu sinto aqui um certo despreparo, uma certa, né, um tom quase infantil, às vezes, de tratar com temas tão importantes de uma forma leviana, assim, né? Algo que deveria ser tratado de uma forma séria. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser sisudo, né? A gente pode brincar, a gente pode sorrir, a gente tem que estar aqui, é um momento também de alegria, mas eu sinto que teve uma banalização da política, né? E como é que tu reage nesses momentos quando tu tá brabo, assim, no diálogo mesmo, tu demonstra na tua cara, dá pra ver que tu tá brabo, tu consegue disfarçar? Eu sou um cara, eu acho que a minha cara transparece isso, mas eu também sou um cara mais tranquilo, quieto. Vocês não vão me ver diretamente indo ao embate, mas eu vou estar lá debatendo e eu vou estar indo com força. Mas vocês não vão me ver fazendo chacota e acusaçãozinha e piada, e troca a piada para cá e troca a piada para lá. Eu quero fazer ações, né? Eu acho que a política ela tem que ser construída a partir de ações, atos. Como é que a gente combate uma política infantil mal feita, fazendo uma política séria e bem feita, né? Então é trazer estudo, é trazer academia, é trazer a população, é fazer um debate político qualificado, trazer a política como a gente quer. Não é à toa que o maior vencedor de eleições nos últimos anos tem sido a abstenção, né? As pessoas não votam mais porque elas não estão mais acreditando na política, elas olham para os nossos representantes e não se enxergam lá. Acham que não vai mudar nada, mas muda, gente. Faz diferença.
Quando a gente investe no sistema de saúde, quando a gente investe na educação, a gente modifica a vida das pessoas. E ter noção disso é fundamental, só que a gente precisa fazer isso de uma forma séria. E quando eu vejo que está sendo feita de uma forma, né, pensando em interesses próprios, pensando em ganhos próprios, pensando em disputas políticas sem sentido, isso me tira do sério. Vereador, saindo aqui da Casa do Povo, indo mais em direção... vou chamar a foto 3, por favor. Indo em direção ao estacionamento, o senhor gosta de curtir momentos de lazer com a Madalena em que ocasiões? Me conta primeiro como é que foi esse encontro com a Madalena. Por que esse nome Madalena também? Olha, a Madalena, na verdade, ela não é só minha. Eu tenho 2 amigos, são amigos da faculdade, a gente era amigo da época do movimento estudantil. E hoje eles são psiquiatras e a gente resolveu comprar ela juntos. A ideia era pegar uma Kombi mesmo para a gente ajeitar ela, poder fazer viagens, né? Eu gosto bastante de viajar e a gente chegou aí para o Uruguai, para Santa Catarina, fomos para vários lugares ali com ela. Mas logo depois da compra da Madalena, né, eu acabei indo para o Médicos Sem Fronteiras, né? E aí ela ficou parada um pouquinho. E depois, quando eu voltei, né, veio a pandemia. E aí a Madalena foi sendo utilizada também pelos movimentos sociais, né? Eu utilizava ela, por exemplo, eu participei junto com o MTST, né, nas cozinhas solidárias aqui durante a pandemia. Então ela trabalhou junto na cozinha da Zenha, carregando marmitas, carregando cesta básica. Então ela, além, né, de ser uma amiga no sentido de uma companheira de viagens, ela virou também uma ferramenta, né, para ajudar na luta, assim. E eu tenho muito orgulho da Madalena, ela já foi para muitos lugares por aí, ela é uma Kombi de luta. Qual o lugar mais longe que ela foi? Eu acho que mais longe comigo, eu acho que foi para o Uruguai mesmo. A gente quis fazer algumas viagens mais longas, mas ela já está dando sinais de que... quem tem Kombi sabe que tem que saber empurrar uma Kombi, volta e meia. Acontece bastante. Então, volta e meia tem que ir lá, vai, empurra ela. Levou pra praia do Uruguai ou não? Levei pra praia, mas já. Tu é um praiano, né? Praieiro. Eu gosto de praia, gosto do mar. Que tipo de praia tu curte? Olha, todas elas, não tenho assim uma... Não tem uma preferida aqui? Uma preferida, assim. Eu gosto de explorar, eu gosto de ir para lugares diferentes, né? Eu tive em muitos lugares já. As praias do Uruguai são lindas, mas é aquela água fria, com aquele ar um pouquinho mais sóbrio, um pouquinho mais triste, assim. Eu já pego ali a praia de Santa Catarina, uma coisa mais alegre. Eu tive na África do Sul também, praias lindas lá. Tive em vários locais, eu gosto de ter essa vinculação. Até mesmo na Dinamarca, né, um lugar que não cheguei nem perto de entrar na água, mas estive próximo do mar ali também, de uma outra forma, né, aquele mar gelado, negro, assim, lindo também. Então, praia é um local que me atrai bastante. É mais da praia que do campo. Gosto de todos, na verdade, eu gosto muito de natureza. Sempre me senti muito bem. Menino do interior, né? Eu cresci no meio do mato, cresci fazendo cabaninha, subindo em árvore. Fui, eu acho que, um dos últimos a ainda ter isso. As novas gerações já não têm mais tanto. E eu ainda tive esse prazer, assim, né? E eu sinto falta disso aqui em Porto Alegre. Então, quando eu posso, eu tento escapar um pouquinho e tento ficar em contato com a natureza. Seja praia, seja cachoeira, seja no meio do mato, seja no campo. Eu estive em Bagé. Foi lá que eu servi, inclusive, né? Foi em Bagé. Bagé. Eu nasci lá. Tá de Bagé? Olha Sou de lá. Tu conheceu a Rainha da Fronteira, então? Conheci. Que quartel que tu... Eu fiz a minha formação no 3º quartel de montaria mecanizada, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um pouco mais de um ano ali, né? Terminei a faculdade de medicina e fui para lá. Daí eu servi, né? Como médico, né? Então eu era tenente, mas eu era tenente médico, então eu atuava junto. Mas na verdade eu fiz a minha formação lá, fiz o meu treinamento lá, mas eu acabei depois atuando muito no hospital de guarnição de Bagé, né? Que é um hospital que fica ali na região. Bagé é uma cidade muito bela, né? Tem muitas coisas para explorar na volta ali, né? Muito lugar para explorar. E eu pude conhecer duas coisas assim, que me chamaram muito, né? Ter essa vivência do Exército foi muito importante para mim em vários sentidos. E eu acho que eu conheci talvez o Exército mais real ali, né? Aquela coisa de quem está no dia a dia, do soldado, de entender que muita gente depende do Exército até como uma fonte de renda, né? Para ir lá, conseguir um emprego e ter uma formação legal, né? Vi o Exército que fazia a ajuda de saúde, fazendo atendimento das pessoas.
Bagé é uma cidade muito grande, mas ela também é uma cidade desigual. É uma cidade que tem desemprego, é uma cidade que a gente vê quase como se fossem favelas de interior, né? Pequenas casinhas de madeira, que a gente vê ali um cachorrinho magro, alguma coisa, e com uma necessidade de infraestrutura, né? E tu vê que às vezes o exército estava lá ajudando, né? Eu também tive experiência com o exército junto da Força Nacional, né? Quando nós tivemos há pouco tempo atrás, agora, essa crise humanitária envolvendo os Yanomamis, né, na Amazônia, eu estive lá junto com a Força Nacional do SUS, e estive lá trabalhando com o Exército também. Então também pude ver esse lado das Forças Armadas em ter essa ajuda, né, que às vezes a gente se esquece, e inclusive a esquerda, né, eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer. A esquerda também tem que entender um pouquinho melhor, olhar para o Exército, entender que não é um inimigo, mas é uma das forças que fazem parte da nossa sociedade, que a gente tem que estar junto, né, fazer com que isso possa ter uma função social boa, né, possa ajudar as pessoas. A gente podia promover um encontro entre você e o Coronel Ustra, de repente. Podemos sim, conversar sobre isso, sim. Não seria impossível, não. Muito bem. Vamos virar mais uma página? Vamos. Eu queria perguntar para o vereador, a gente fez uma pesquisa sobre o senhor, sobre habilidades especiais. Nessa pesquisa a gente identificou que o senhor gosta de cozinhar. Ah, verdade. O que o senhor gosta de preparar? Tem um top 3, assim, de pratos principais que vai fazer e vai ser sucesso? Olha, não sei dizer. Eu sempre gostei, né? Como eu disse, eu vim morar sozinho com 17 anos, né? Então, a gente tem que se virar. Eu não tinha muita grana nem nada, então a gente vai, cozinha, lava a casa, né? Um adulto funcional desde muito cedo, assim. Então tu se vira bem em casa, arruma cama, conserta coisa, desde a parte elétrica, hidráulica, cozinha, o que precisar. Pois lá, dizem que para a pessoa morar sozinha ela tem que, no mínimo, saber trocar uma resistência de chuveiro. No mínimo. Isso é barbada, isso é fácil. E ali eu acho que eu comecei a pegar o gosto pela cozinha, assim. Eu não sou daquele tipo de pessoa que cozinha todos os dias, mas eu gosto de preparar alguns pratos bem feitos, assim. Gosto de fazer uma massa, gosto de fazer um risoto. Acompanhado de um bom vinho, junto. Acompanhado de um bom vinho. Que vinho tu gosta? De uma cerveja também. Prefere cerveja? Olha, eu sou um alemão de Santa Cruz do Sul, né? Uma cervejinha é melhor, né? Cai bem. Mas eu gosto de vinho também, gosto de vinho tinto. Não sou um conhecedor, não sou um cara que vai lá saber cheirar nem nada. Sou um cara simples, mas entre o seco e o suave? Eu sou mais do seco. O vereador Pedro Ruas disse que adora quindim. Tu gosta de doce? Eu gosto de quindim também. Gosta também? Bom chocolatinho. Chocolate. Eu tenho um gosto simples, não sou um cara muito sofisticado, não. Coisa simples já me cai bem. E churrasco, tu curte? Olha, eu sempre assei muito bem churrasco, mas eu sou vegetariano. Tem 5 anos agora, desde o Médicos Sem Fronteiras, na verdade. Sigo gostando de churrasco, né? E eu assava uma boa carne, assava uma boa picanha. Não parei de comer por não gostar do gosto, mas por princípio... Mas legume assado é uma delícia. Exatamente, eu sigo fazendo e sigo acompanhando meus amigos. Inclusive, quando a gente vai se reunir, é pra tomar uma cervejinha e fazer um churrasco, é uma coisa que eu gosto bastante. Tu leva todos os legumes, eles levam? Levo ali, eles já levam também, todo mundo come de tudo, legal, né? Eu acho que a gente consegue fazer de um jeito que todo mundo saia satisfeito. E leituras, vereador? O senhor gosta de ler o quê? Eu gosto de ler bastante, né? Sempre li muito, assim... sempre fui muito fã de fantasia, né? Essas coisas mais nerd, assim, desde um Senhor dos Anéis, peguei a geração do Harry Potter ali quando eu era adolescente também, gosto muito do Érico Veríssimo, né? Gosto muito do Tempo e Vento, foi, eu acho que um dos livros ali que quando eu era mais jovem mais me levou, assim, para esse mundo da leitura. Infelizmente, já faz um bom tempo a minha leitura ficou muito mais focada em texto, seja da medicina, ou seja, texto político, assim, também, né? E que eu gosto também, eu acho a gente precisa, né, ter a prática, tá lá com o pezinho no barro, atendendo, ajudando, tá junto da população, mas a gente tem que ter a teoria também, né? A gente tem que juntar os dois, a gente tem que ter a leitura, tem que ter o conhecimento para a gente casar isso e fazer a praxis, né? Então, fazer a teoria com a prática, para a gente poder ter um resultado positivo. Então, hoje eu leio muito, mas eu leio muito mais parte de política, economia, teoria sobre saúde, eu gosto bastante. Assim. E escutar música, no teu streaming, plataforma de áudio aqui, que tu, atualmente, o que tem ali que tu tá escutando? Tem de tudo. Antes de vir eu estava escutando Belchior, que eu estava falando para você. Eu gosto das nossas clássicas, né?
Caetano, Bethânia, como tá agora aí, eu vou ir no show. Vai no show também? Vou no show, o Chico, mas eu também peguei muito o rock, né? Quando eu era mais novo ali, cheguei a pegar desde Nirvana, aí peguei lá os clássicos, pegando Pink Floyd e tudo mais, mas sempre fui ouvindo um pouquinho de tudo. Hoje eu gosto muito do Emicida, né? De atuais, assim, eu fui no show do Amarelo, logo depois quando a gente começou a melhorar ali as questões dos índices da pandemia. Eu acho que foi um dos primeiros shows que ele fez, foi o primeiro show que ele fez lá no Rio de Janeiro. Tive o prazer de ir lá e assistir ele ao vivo, foi muito bom, assim. Gosto muito da Lineker, que teve aqui recentemente. Alto, assim, por exemplo, porque a gente viu que ele adora pedalar, né? Que é um bom ciclista. E escuta música alta pedalando? Tu sabe que para pedalar eu até prefiro ir sem música. Eu gosto de ouvir música e eu escuto baixinho, escuto alto, do jeito que for necessário. Mas o momento de pedalar, eu gosto de pedalar e correr, né? São os meus dois esportes, assim. E eles são um momento quase de meditação, assim. Eu saio para dar uma volta, para desopilar um pouco. Gosto muito da nossa orla, gosto de ir para a orla e escutar o som, escutar o ambiente, a água, escutar o vento, me dá prazer isso, assim. Então eu acabo não indo com fone. Às vezes eu levo, mas a maioria das vezes não, porque eu quero ouvir e sentir onde eu tô, né? Eu acho que isso é importante. O senhor é pai de planta? Sou pai de planta. Pai de planta? Sou pai de Tem planta. quantas em casa? Ixi, deve estar dando umas 20 e poucas já ali. Tem bastante planta, assim. Tem vários, tem muitos anos que estão me acompanhando desde quando eu vim aqui para Porto Alegre. Volte e meia tem umas plantinhas novas ali, eu sempre cuido, eu gosto de ter plantas em casa. E além da planta, tem animal de estimação? Eu tenho uma que na verdade foi roubada pelos meus pais, tá? É a branca? A branca. Vamos ver a branca então, é a foto 1. Tá aí a branca. Essa é a branca. A branca eu adotei ela na rua, quando eu trabalhava na Lomba do Pinheiro. Logo depois ali que eu tinha terminado a faculdade, a pediatria na verdade, eu era pediatra, eu trabalhava lá na Lomba do Pinheiro, na UPA da Lomba do Pinheiro, e sempre tinha muito cachorro de rua ali, né, pra quem tá ali na região conhece. E daí eu ia, e às vezes estava no plantão, tem dias no plantão que é muito turbulento, tem muitos atendimentos, tem dias que são tranquilos, tu chega lá de manhã não tem ninguém. Daí eu gostava de levar meu chimarrãozinho e sentava do lado de fora da UPA e ficava ali, daí passava o cachorro, fazia carinho e tudo mais, e a branca era uma dessas cachorrinhas que tinha de rua ali. E o pessoal da UPA gostava de dar comida para os animais ali, então tinha uns potinhos de ração e tudo, cuidava dos bichos. Mas um dia alguém botou veneno num dos potes. Eita. E morreram 6 cachorros ali da região. E a branca foi uma das que sobreviveu. Eu morava sozinho, fazia plantão, às vezes ficava 36 horas fora de casa, então eu nunca queria ter cachorro, né, para ficar trancado dentro do apartamento. Mas aí eu pensei, olha, melhor ela estar lá comigo, vai ficar meio sozinha às vezes, mas é melhor isso do que ela morrer na rua, né? Então eu tirei ela da rua, trouxe ela para minha casa, isso foi em 2018, e aí ela ficou comigo, virou minha companheira. Só que quando eu fui viajar para a Nigéria, né, eu deixei ela com os meus pais. E aí eu perdi ela de vez, né? Os meus pais se apaixonaram por ela, né? Eu voltei, elas, né? Criou um vínculo ali também, criou um vínculo, eles estavam cuidando super bem dela, ela estava feliz. Uma casa com pátio, com os dois lá cuidando, paparicando ela, virou uma cachorrinha mimada, né? E hoje ela também é minha, mas ela acaba ficando comigo mais esporadicamente, assim, né? Nos dias geralmente ela tá com os meus pais. Nesse momento... Desculpa, filho. Não, por favor, pode ir. Nesse momento ela tá... Tá lá em Santa Cruz Lá do em Sul. Santa Cruz. Ah, não tá aqui em Porto Alegre. Não tá aqui em Porto Alegre. Porque tu mora em Às vezes ela apartamento. mora em apartamento. No mesmo ainda. Pois é, e tu tem alguma mania em casa, assim, porque a gente tem gente aqui que a gente entrevistou que tem manias, assim, bem diferentes. Alguma mania no seu dia a dia que tu seja um pouco chato? Até acho que não. Mania, não sou um cara de muitas manias, assim. Eu sou um cara reto, assim, digamos, assim, né? Dorme direitinho às 8 horas por noite? Não. Sempre tive muita insônia. Gosta mais da noite do que do dia? Eu gosto de tudo um pouco. Eu sou uma pessoa eclética em vários sentidos, assim, né? Desde comida, música, etc e tal. Acho que tem vários prazeres na manhã, os prazeres da tarde, prazeres da noite também. Gosto de aproveitar um pouquinho de tudo.
E eu estou muito acostumado a trabalhar de noite, né? Fiz muito plantão na minha vida, então até sono às vezes é uma coisa meio complicada para mim, que eu acabo me perdendo de noite, seja lendo, seja em pensamento, seja trabalhando, seja fazendo alguma outra coisa, assim. Que a gente já tá em maio, vereador. O carnaval o senhor aproveitou aqui em Porto Alegre. A gente O já está em carnaval. maio, ó. Olha, o carnaval, eu ainda não sei se eu vou estar no Uruguai ou se vou estar em outro lugar, porque a gente está gravando antes, vou falar isso. Ainda não sabe os planos. Ainda não sei. Mas é mais da folia ou é mais de realmente se afastar um pouquinho? Eu gosto de mesclar. Eu gosto de ir para algum lugar que tenha natureza, então eu gosto de ir para um lugar que tenha mar, que dê para a gente fazer um pouco a folia ali em algum momento, mas que também dê para dar uma relaxada. Eu acho que eu vou estar indo na posse, no Uruguai, né? Então eu quero poder estar lá também participando desse momento, que é um momento importante. Nosso vizinho aqui, né? O Rio Grande do Sul é um estado chave para o Brasil. A gente está aqui fazendo fronteira com o Uruguai, com a Argentina, dois países mais importantes aqui da América Latina, e poder estar na posse do presidente, eu acho que vai ser muito importante. Muito bom. A gente tem aquele momento que nós sempre pedimos para os vereadores que vêm até aqui trazerem um objeto que tem um significado muito importante para eles. Esse, com certeza, eu acho que vai para aquela listinha dos mais estranhos, surpreendentes. É mesmo. O que significa? O que é isso, na verdade? Então, vamos ver aqui, ó, se dá para mostrar. É meio difícil da gente ver aqui direitinho. Ele vai agora fechar aí. Um potezinho aqui. Ele é um potezinho de terra. A terra está seca, né? Então ela está meio durinha. Mas ele foi, né? Eu trouxe ele lá de Chocori, né? Esse daqui é do território Yanomami. Eu tirei ele lá no dia 13/5/2023, né? Eu tenho um costume, para alguns lugares que eu já fui, que eu fui fazer missão, né? Que eu fui trabalhar, eu costumo levar um pedacinho da terra que está lá. Então eu tenho mais potes, não é só esse daqui. Por que esse costume? Tá aí uma mania, descobrimos. Tá aí uma mania. Eu acho que eu nunca fui um cara, eu sou uma pessoa simples, assim, de gostos e coisas. Eu nunca fui muito de, eu não tenho um carrão, eu tenho uma Kombi, eu não tenho, né, coisas chiques de alta qualidade, mas eu tenho carinho por objetos. E algumas dessas coisas representam mais, assim, para mim. Então trazer um pedacinho de terra daquele lugar que eu estava lá, às vezes é algo que me traz mais, assim. Então eu tenho da Nigéria, tenho da África do Sul, tenho da Amazônia. E esse daqui foi bem especial, porque eu estive, né, como falando para vocês antes, quando a gente teve todo esse caso, né, desse verdadeiro genocídio que a gente teve, causado pelo garimpo, pela exploração e desmatamento da Amazônia, eu pude ver aqui no Brasil algo que eu só tinha visto antes em missões lá na África, né? Que eu vi crianças com desnutrição infantil importante, né? Voltar a enxergar isso, e agora aqui no meu país foi uma coisa muito forte, assim, para mim. Logo quando estourou a crise, que a gente ficou sabendo o que estava acontecendo, né? A Força Nacional do SUS entrou em contato. Eu já tinha experiência em tratamento em desnutrição infantil, então eles precisavam de alguém que tinha, né, essa competência. Eu fui lá justamente para fazer esse atendimento. Então eu fui um dos médicos que foi lá para a Amazônia, lá no território Yanomami, em Surucucu, né, que é uma base que a gente tem lá no meio da Amazônia, onde a gente fazia esse atendimento. E ali, junto dessa missão, além de ficar na base, a gente ia em algumas comunidades, né, algumas aldeias ali. E uma das que eu fui visitar foi Chocori. E eu fiquei na aldeia, fiquei lá dormindo algumas noites junto, né, fazendo atendimento de toda a população, fazendo pesagem, vacinando, tratando para malária, né, cuidando ali daquela população que estava sofrendo tanto. E eu pude ter uma relação muito boa ali, né, com o João. O João era o líder, né, o chefe ali da tribo. Uma coisa que é interessante, né, os Yanomamis, eles costumam ter um nome branco, né, então eles não costumam falar ou dar o próprio nome deles pra gente, é uma questão de costume mesmo, assim. Então ele se intitulava João, né, pra gente. E o João, ele sabia falar português, né, diferente da maioria dos outros indígenas que estavam ali, e a gente conversava muito, ele contou muito sobre a religião, sobre o entendimento de vida, sobre a própria natureza e a mata, né, e eu tive uma relação muito boa. Então eu peguei um pouquinho, né, da terra,
Aqui era bem do solo que ficava dentro da comunidade, onde tinha, né, a oca lá, e tirei e trouxe um pouco. Então eu carrego um pouquinho dessa história ancestral, né? O senhor da falou gente. de religião. O senhor tem religião? Eu sou... Senhor não, desculpa, tu. Alexandre. Eu sou luterano, evangélico, né? De nascimento, de batismo, assim, de família. Eu não sou exatamente praticante, mas eu acredito, né? Eu tenho minhas crenças, não sou uma pessoa hoje que está tão vinculada com algum dogma de religião, assim, de igreja, mas eu tenho minhas crenças, né? Eu acho que eu me entendo hoje muito mais como agnóstico, né? O agnóstico é aquele que entende que tem uma religião, que entende a existência, eu sou cristão, né? Mas que não sabe exatamente mais dizer com certeza, olha, se a luterana está correta, a pentecostal está certa, a católica, o judaísmo, qual é que é a vertente melhor? Eu entendo que exista algo, né? Eu entendo que exista uma necessidade, algo maior, assim. E para mim isso é muito importante, assim. Acho que uma forma um pouco diferente, um pouco mais nova da gente entender as religiões, assim, mas também é uma forma da gente conseguir respeitar, né? E entender os diferentes crenças, né, os diferentes entendimentos. Por exemplo, se vocês me permitem, né, para os Yanomamis, né, a religião deles se baseia muito na crença de Omama. Omama seria o primeiro indígena, o primeiro Yanomami, né? Então ele era um homem, ele foi o primeiro homem, né, a existir, e ele é o pai de todos os indígenas, né? E ele teve os primeiros filhos. Quando ele teve os filhos dele, ele teve uma companheira que era uma mulher, que era também um peixe. Ela era quase que uma sereia, não é sereia exatamente porque são culturas diferentes, né? Mas ela era uma mulher que vinha das águas, assim. E quando os filhos de Omama nascem, ele percebe que eles são muito frágeis, que são muito fracos, que eles podiam ter doenças, que eles envelheciam, que eles podiam morrer. Então o Omama chama os espíritos da floresta, que naquela época, ancestral, assim, todos os espíritos tinham formas de animais. Então ele chama esses primeiros espíritos da floresta e esses primeiros espíritos estão lá para proteger os Yanomamis. Esses espíritos são os Chapiri. Então quando a gente vê os Yanomamis fazendo os rituais, eles invocam os Chapiris, que são os espíritos da floresta, para proteger e curar as doenças. E nessa minha experiência lá na Amazônia, lá, eu tive a oportunidade de fazer atendimento ao mesmo tempo que se tinha rituais religiosos acontecendo também de cura. Então isso foi algo muito interessante, sim, conseguir fazer essa união da medicina ocidental, medicina, né, da nossa medicina com a medicina deles. Assim, conseguiu trazer bastante chá de lá? Não, acabei não trazendo muitos chás, mas aprendi muita coisa, assim, né? E entender que a fé, né, que a crença, ela também está vinculada com a saúde, que a gente tem que ter saúde mental, espiritual e saúde do corpo. Muito bem. Vereador, nosso programa está quase acabando. A gente ainda tem um momento que a gente vai fazer com o senhor, fazer contigo. Obrigado. Que a gente sempre faz com todos os parlamentares que passam por aqui, mas uma pergunta muito rápida, bem assim para a gente fechar. Já tendo passado pela medicina, já tendo ido para a Nigéria, já tendo ido para o território Yanomami, agora aqui na Casa do Povo, tem algum sonho que tu ainda queira realizar? Olha, tem. Eu sou uma pessoa que tem sede de viver, né? Eu quero fazer muitas coisas, assim. Eu não sei se eu vou dar para vocês, né, uma resposta fixa, assim, mas eu acredito que dá para a gente fazer muita coisa, assim. Eu hoje tenho olhado muito para como poder utilizar o mandato para ele realmente ser uma ferramenta de transformação social, assim. E eu não sei se eu tenho um sonho específico sobre isso, não tenho nenhuma grande ambição nesse sentido, mas eu quero que realmente dá sentido para essa luta, né? Fazer com que a gente possa ter alguma melhoria real para a população, assim. E eu acho que isso necessita de tempo, necessita de trabalho e quem sabe aí ao longo dos próximos anos a gente possa alcançar algumas coisas maiores. Trabalho a gente viu que não é problema pra ti, né? Não ele tá problema. pronto pro trabalho, né? Trabalhador eu sou. Com muito orgulho. Vamos para a última parte do nosso programa aqui, que é o momento que a gente faz pergunta bem estilo Marília Gabriela, tá? Então é aquela pergunta assim, ó, que tu vai ter que pensar rápido e vai ter que responder em uma frase no máximo. Precisa responder
dando muita explicação. É o que vier na cabeça. Tá. Tá bem? Então tá. Pode ir. Um ato de coragem. Um ato de coragem. Tem que ser rápido, né? Eu tô lento. Não pode pensar. Um ato de coragem no geral, assim. Olha, o que me vem na cabeça agora é da Falmato, que a gente estava falando antes, né? Eu acho que ali o ato de coragem dela era um ato simples de ser mãe, assim, né? E foi um baita de um ato de coragem. Agora, me diz uma notícia que te deixa feliz. Olha, a gente voltar a ter um crescimento nos índices de vacinação no Brasil, depois de muito tempo. Uma notícia que te deixa triste. Toda vez que eu vejo alguma coisa sobre negacionismo, quando eu vejo alguma fake news, quando eu vejo essas notícias de ódio que a gente tem tido tanto tempo agora. Uma covardia. Com a população aqui em Porto Alegre, vem sendo feita de forma bastante forte, retirando a população dos seus locais de fala, da sua participação. Um medo. Um medo. Talvez de que a gente não consiga modificar a nossa sociedade, mas na verdade eu não tenho medo disso, a gente consegue. Eu não tenho nenhum medo agora. Um homem que não tem medos, velho. Nenhum medinho. Medo de barata, medo de rato. Eu não tenho muitos medos, não. Medo de morrer. Também não. Eu convivo bastante com a morte, entendo ela como um processo da vida, né? Uma parte. Inclusive tem livros bons sobre isso. Um é sobre que a morte é um bom dia para se viver. A gente tem que entender a morte como parte de um ciclo, como parte da vida, né? Um dia ela chega para nós. A gente tem que ter uma relação boa com ela. Um medo a descobrir, então. O medo é descobrir. Poxa vida, eu não tava preparado para isso, gente. Desculpa. Não, pois é, por isso que eu falei um medo que daqui a pouco você vai descobrir um dia. Tu vai descobrir um dia, talvez. Não é o momento de... Olha, eu acho que tem tanta gente levando muita esperança que a gente possa fazer algo diferente, né? E a gente carrega isso depois de um processo eleitoral, de um processo de lutas, de uma vida inteira, assim. Talvez o medo seja de não conseguir corresponder ao que as pessoas gostariam. Tá esperando. Uma esperança? Uma esperança? Olha, eu tenho esperança da gente ver uma Porto Alegre feliz de novo, tenho esperança da gente ver o SUS funcionando do jeito que a gente gostaria, tenho esperança da gente ver a educação pública cada vez melhor, tenho esperança de ver o Brasil não mais como um país secundário, né, na política global, mas sim como um país atuante que realmente, né, tenha força aí para modificar e trazer uma mudança, não só para cá, mas para o mundo como um todo. Ser feliz, é? É lutar pelo que a gente acredita. Ok. Muito Muito bem. obrigado, vereador. É isso. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Passou. Passou? Obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, gente. Estou à disposição. É sempre um prazer poder conversar aqui com vocês. E é isso. Espero que quem está aí nos assistindo possa conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre os outros vereadores também. Ah, conheceu, com certeza. Virou a página 2 com a gente hoje o vereador Alexandre Bublitz, do PT, a quem agradecemos muito pela presença aqui conosco. Mais um ótimo programa, Fê. Adorei, Gui. Muito obrigado. Eu que Agora agradeço. vamos se despedir na câmera aberta aqui. Lá, junto com o vereador. Tchau, Até gente. a próxima, gente. Beijo. Obrigado. Valeu.